Olá, muito bom dia. Neste podcast de hoje vamos falar sobre o cadastro. Na realidade, o que eu farei hoje na minha narração, irei fazer simplesmente a leitura de uma banda desenhada, traduzido por Lisbeth Marques, cujo título original é O Cadastro es Nuestro Amigo, publicado em 2012. É um livro, na realidade é uma banda desenhada da Honduras. Lisbeth Marques já escreveu uma vez um artigo na revista Topogis com o título Tutorial do QGIS Passo a Passo. Portanto, vamos começar com a leitura da banda desenhada, cujo título, repito, O Cadastro é Nosso Amigo. Portanto, na realidade é conversa entre cidadãos e presidentes de conselho, ok? E outros técnicos que trabalham nas administrações locais. Comecemos. Cadastro é nosso amigo, é o título da revista. Portanto, aparece o presidente. Olá, amigos. Olá, presidente. Coincidência, chamei-o com o pensamento, respondeu um cidadão. Víamos a falar de si, disse uma senhora. Em que posso ajudar? Perguntou o presidente. Queremos saber no que são usados os impostos que todos pagamos. Que boa questão! Esse dinheiro é para prestar a todos alguns serviços, tais como manutenção de estradas, rede elétrica pública e muito mais, respondeu o presidente. Quanto mais recolhemos, mais e melhores serviços e obras poderemos fazer pelos munícipes locais, continuou o presidente. Quer dizer, disse o cidadão, quando todos pagamos, é como se alimentar a vaca que me proporcionará abundante e bom leite. Certo, um ótimo exemplo, respondeu o presidente. Assim funciona também com o que pagamos pelo IMI? Perguntou a cidadã. Tudo, Dona Maria, respondeu o presidente. Eu não invento nada. Aqui está na legislação. Todo o dinheiro cobrado pela autarquia é para servir os munícipes e o dinheiro investido é dado a conhecer em diversas fontes, continuou o presidente. Aqui está a conselheira que sabe melhor que ninguém, apresenta o senhor presidente à conselheira. Confirmo, tudo o que se paga está na lei, disse a conselheira. Todas as taxas servem para que o munícipe dependa menos dos fundos do governo central. Continuou a conselheira. Cada pessoa paga de acordo conforme a lei estipulada e de acordo com a avaliação dos bens. Ou seja, temos responsabilidades e benefícios por igual. Isso mesmo, respondeu o outro cidadão. É aqui que se fazem os pagamentos das taxas e impostos municipais, disse o presidente, apresentando a zona da tesouraria onde se fazem os pagamentos. Aqui foi onde veio ontem meu filho e sua esposa pagar alguns recibos que tinha pendente, disse Dona Maria. E como sabem se vai chegar para o vosso orçamento? Perguntou Dona Maria ao presidente. Calcula-se o que vai entrar e sobre isso planifica-se o que se vai fazer. A sério? Sim, presidente. No município planifica-se anualmente os investimentos. Em uma reunião, o presidente e os cidadãos continuam a sua conversa. Diz então o presidente, o plano anual é um programa de investimento baseado nas necessidades do município. Todos os municípios podem participar no processo de elaboração do plano, desta forma conhecem onde é investido o dinheiro. Vizinho, e faz ideia como é calculado o IMI? Vamos perguntar à advogada antes que vá embora, disse um outro cidadão ao seu vizinho. Chegando a advogada diz, bem, explico-vos de forma muito rápida. O mais importante é que seja equitativo. O cálculo do IMI depende das características do imóvel, tamanho, ano de construção, tipo de construção, divisões, equipamentos, etc. Paga menos quem tem menos. Ou seja, todos somos medidos com o mesmo princípio. Sendo assim, a casa da comadre é a maior, deve pagar mais.
E como funciona o cadastro? Pergunta a Dona Maria e o senhor João ao presidente. Venha que eu explico-lhe, diz o presidente. Entram em uma cafetaria e são servidos café. Para ser justo, as propriedades têm de ser medidas por inteiro, disse o presidente. Já medimos os prédios, estimado o seu valor patrimonial. Esse valor servirá para muitas coisas, para além do cálculo do IMI, como por exemplo, estimar um empréstimo bancário, disse a financeira. Ou seja, que duas propriedades no mesmo local com as mesmas medidas pagam o mesmo? Perguntou Dona Maria. E como temos nós certeza que são medidas corretas? Perguntou o cidadão. As medidas são levadas a cabo por técnicos de topografia, disse o presidente. Só eles possuem conhecimento e equipamentos capazes de executar as tarefas com o máximo rigor, continuou o presidente. Sim, questionou Dona Maria. Nos meios urbanos, os técnicos de topografia usam um equipamento chamado de estação total. O sistema GPS usa satélites para as suas medições. Um topógrafo diz, aqui são grandes extensões. Na realidade, apresenta-se uma medição em uma zona rural. E depois de medido, como chegam ao valor da propriedade? Perguntou Dona Maria. O valor da propriedade urbana considera, além de tudo o que já falamos, as infraestruturas que tem disponível, disse o topógrafo. Como que? Ruas pavimentadas? É isso? Perguntou Dona Maria. Além disso, tem-se em conta a topografia da propriedade e as infraestruturas existentes, como água, gás natural, etc., respondeu o topógrafo. O valor patrimonial é o valor do terreno? Perguntou outro cidadão cuja edificação estava a ser medida. Do terreno e das construções que nele existam, disse o topógrafo. E como é calculado o valor da construção? Perguntou o mesmo cidadão. Para isso, os avaliadores seguem o Código do Valor Patrimonial Tributário. Esse código foi elaborado por comparações de imóveis, disse o topógrafo. Os prédios rurais como são valorizados? Perguntou um agricultor ao topógrafo. Nesse caso, tem-se em conta coisas como a sua aptidão agrícola e o sistema de regadio. Tenha em atenção que os cultivos permanentes, ou seja, as árvores existentes, contam na sua valorização, respondeu o topógrafo. Quem mais tem, mais paga, certo? Perguntou o cidadão. E quais são os prós do cadastro predial? Perguntou outro cidadão. Podes saber o valor patrimonial até da casa do teu avô, e quando for tua, já sabes. O melhor do cadastro é que calcula o valor patrimonial de forma justa, respondeu um cidadão que anda em companhia da Dona Maria. Por sentir que está no seu justo valor, paga-se o IMI com segurança. Bem, pagar é uma contribuição para melhorar as coisas no município, disse a financeira. E essa contribuição de todos tem de ser gerida com a maior honestidade, pois é dinheiro de todos, contas claras, amizades preservadas. Com o cadastro, evitam-se dúvidas nos limites das propriedades e problema com os vizinhos, disse outra senhora cujo espaço estava a ser medido. Por isso, eu gosto de acompanhar os técnicos de cadastro e ajudá-los, continuou a senhora. Diga-me, até onde chega o teu terreno? Perguntou o topógrafo a cidadã. Daqui até esse marco do outro lado, ali, respondeu a cidadã. E para mais que pode servir o cadastro? Perguntou um cidadão à sua vizinha. Eu ouvi dizer que se for conhecido o cadastro, é melhor organizado o município e os seus projetos, respondeu a sua vizinha. Continuando os dois em conversa, vem um exemplo, propor aberturas de ruas ou que melhorem as existências ou ainda a criação de espaços verdes, assim cuida-se o ambiente. Senhor Presidente, no nosso quarteirão, os vizinhos pretendemos algumas alterações, nomeadamente espaços verdes, opinou
a vizinha ao senhor presidente. Apareçam na Câmara Municipal e recebo-os, disse o presidente. E todos em direção à Câmara Municipal para uma discussão pública. A senhora em frente diz: sabem que o levantamento cadastral tem um período de discussão pública? Assim é discutido entre todos. Ao mesmo tempo, olha-se pelos nossos interesses. Olha-se também que o valor da propriedade não desatualiza. Imagina, quando passamos e vemos tudo bem organizado, sem saber nada do cadastro, nem sonhamos o trabalho que ele dá, nem a vantagem que é para nós ter a posse de nossos prédios garantida, para nós e as futuras gerações. Estamos esclarecidos. Pagar os impostos é ajudar a que o Conselho desenvolva, disse ainda a cidadã. Isso é tarefa de todos, os munícipes junto da autarquia, disse o senhor presidente. Todos na sua tarefa então. Bom trabalho, disse o cidadão. Muito obrigado, presidente, respondeu a dona Maria. Fim da nossa leitura sobre o cadastro urbano e até o próximo podcast.